Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Teve gente que até olhou para cima assim, mas como assim? Nós estamos caminhando no livro de Efésios, na verdade não no livro de Efésios, mas na passagem sobre casamento, talvez a passagem mais famosa sobre casamento na Bíblia, que é Efésios capítulo 5. Mas tudo que nós temos visto em Efésios capítulo 5, ele está conectado com Gênesis capítulo 2, então hoje a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais em Gênesis capítulo 2. Nós lemos a partir do versículo 15, Gênesis 2, a partir do versículo 15. Creio que todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra que foi lida. Agora te clamamos, Senhor, que o teu Espírito venha agora falar ao nosso coração, que o teu Espírito venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos entender a sua palavra. Fala conosco hoje, Senhor, na sua palavra, e transforma nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nas últimas semanas, nas 4 primeiras semanas, eu comecei a falar sobre o que é o casamento, à luz da Bíblia, e o que não é o casamento. Nós comparamos a visão de casamento que o mundo tem, o padrão de casamento de Hollywood, que é aonde nós aprendemos o que é casamento, é na televisão. E eu mostrei isso contra a palavra de Deus, como que é o contraste entre a visão do mundo e a visão bíblica sobre casamento. Então, as 4 primeiras semanas nós gastamos tempo dizendo o que é o casamento e o que não é o casamento. A partir então da última semana, na 5ª semana, nós começamos a falar qual que é o propósito do casamento, para que o casamento foi feito, por que Deus criou o casamento. Então é isso que nós vamos continuar falando hoje, qual é o propósito do casamento. E na última semana, então eu disse que o propósito do casamento, em primeiro lugar, ele foi criado para que o casal, para que o homem e a mulher fossem companheiros. O propósito do casamento é a amizade. E nós vimos que nós podemos entrar no casamento com todos os outros tipos. Nós vimos o romantismo, o sentimentalismo, a atração sexual, e como tudo isso vai destruir
o nosso casamento, se nós entrarmos no casamento por essas motivações, ou por essa porta, como eu disse na última semana. Então hoje eu queria continuar falando um pouquinho com vocês sobre o propósito do casamento, sobre a amizade. No versículo 20 aí diz assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, a primeira coisa que a gente vai aprendendo aqui é que sucesso profissional e intelectual não vão te completar. Sucesso profissional e intelectual não vão te completar. Não nos completa. Por quê? Porque o que nós aprendemos aqui é que Adão estava no paraíso. Ou seja, ele estava no lugar perfeito. Ele estava no lugar onde não havia sofrimento, onde não havia tristeza, onde nada disso que nós conhecemos como mundo existia. Ele estava no paraíso. Ele tinha sucesso profissional, porque Deus o chamou para trabalhar. Aliás, Deus nos chamou a todos para trabalhar. Esse negócio de que existe uns dizerezinhos, né, que a gente fica ouvindo e repetindo, de que a maldição foi Deus nos dá trabalho. Que Deus nos amaldiçoou com o trabalho. O trabalho Deus deu antes da queda. O homem foi chamado para lavrar e cultivar o jardim antes da queda. O trabalho é uma bênção de Deus. A maldição é o trabalho infrutífero, porque a terra lhe produzirá abrolhos e espinhos. O que é isso? É quando você trabalha e não vê resultado. É quando você trabalha, aí Deus vai falar: do suor do seu rosto comerás. Então, é aquele trabalho infrutífero, aquele negócio que não anda. Contudo, todos nós sabemos como que é quando a gente está trabalhando e a coisa anda. Quando a gente está trabalhando, a gente consegue concluir alguma coisa. Muitos de nós trabalhamos na construção, e aí você vai lá, e você começa a construir uma casa, e está construindo, e vai passando as etapas, e de repente você termina aquela casa, e não é a sua casa, você só trabalhou nela. Mas existe uma satisfação, porque o homem foi feito para o trabalho. Existe uma alegria do trabalho que dá frutos. O trabalho, quando ele é frutífero, ele alegra o coração. Nós fomos feitos para o trabalho. Mas Adão tinha sucesso, como nenhum de nós, no trabalho. Tudo que ele fazia dava certo. Ele também era um intelectual. Adão, diferente de nós, ele não usava ele não tinha a limitação intelectual que nós temos. Se você percebeu o que Deus fez com ele, Deus criou os animais, todos os animais, e Deus trouxe cada um deles para o homem dar nome para ele. Não foi Deus quem nomeou os animais, foi o homem. Você já leu um livro, daqueles livros de ciências, que fala os nomes dos animais, os nomes científicos dos animais? Você já imaginou você conseguir guardar na sua cabeça o nome de todos aqueles animais? A gente mal consegue lembrar de 2 ou 3, aí vê uma espécie diferente, já não sabe o nome. Como que é o nome daquele negócio mesmo? Não sei. Adão não apenas sabia, Adão deu o nome a todos eles. Então ele era um homem, intelectualmente falando, perfeito, com a sua força perfeita. Então, mesmo com tudo isso, estando no paraíso, tendo sucesso profissional, mesmo sendo um homem intelectual, sem limitações, ainda assim, Adão não estava completo. Todavia, não se achou ninguém que se correspondesse com ele. Não se achou. Então, o homem pode ter tudo isso e ainda assim estar incompleto. Mas em segundo lugar, Adão ele era perfeito, sem pecado, porque nós não sabemos o que é isso. O que é andar sem pecado? O que é não ter a influência do pecado sobre nós? Nós não sabemos o que é isso. Então ele é perfeito, sem pecado e em perfeita comunhão com Deus, porque Deus o criou perfeito, em perfeita comunhão com ele. Deus passeava no jardim e ele se comunicava e ele conversava com Adão. Você já imaginou isso? Você já imaginou o privilégio que é isso? Então,
Ele tinha tudo isso, estava no paraíso, era um homem perfeito, intelectual, com perfeito relacionamento com Deus, sem pecado. E mesmo em meio a tudo isso, Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem fique só. Não é bom que ele esteja só. Farei a ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Porque não é bom. Porque um dos aspectos que nós fomos criados à imagem de Deus, dizer que nós somos criados à imagem de Deus, é nesse sentido que ele não está completo. Porque nós somos criados relacionais, nós precisamos uns dos outros. O nosso relacionamento com Deus é o mais importante de todos os nossos relacionamentos. Se o nosso relacionamento com Deus não estiver alinhado, todo o resto vai estar desalinhado. Contudo, nós não fomos feitos apenas para termos relacionamentos com Deus, nós somos feitos para ter relacionamento uns com os outros. Isso é ser feito à imagem de Deus. É um dos aspectos de sermos criados à imagem de Deus. Então Deus ele fala assim, não é bom. Então Deus ele cria a mulher, ele faz o homem cair em sono profundo, como diz Adalto Lourenço. Ele fala, se você conhece Adalto Lourenço, ele é um cientista, e ele trabalha muito com a questão do Gênesis, do criacionismo, etc. E ele fala que isso aqui é uma cirurgia basicamente de clone. Tudo aqui que a Bíblia está descrevendo aqui, ele cai em sono profundo, anestesia geral. Ele abre um lugar da costela. Por que a costela? Porque a costela tem células troncos suficientes para você tirar dali uma pessoa. Ou seja, você tem um material genético necessário para se clonar alguém. É na costela. Deus fecha com carne, Deus costura ele de volta. E fica perfeito, porque Deus é um cirurgião plástico perfeito. E então Deus ele cria a mulher. E aí ele cria a mulher, e Deus então traz a mulher para o homem. E o homem exclama em poesia, até que enfim, essa aí é osso do meu osso, carne da minha carne. E ela será chamada mulher, ou em hebraico, ela será chamada Ishá, porque do Ish ela foi tirada. O nome, o homem para em hebraico é Ish. E aí ele chama, e ela será, em português não faz muito negócio, ela será homem, e ela será mulher, mas não tem nada a ver com a outra. Em hebraico faz totalmente sentido, que um é Ish e outro é Ishá. Seria ele e ela. Então, agora ele olha para ela, e note que ele não fala para ela, uau, que corpão, hein, Deus? Já pensaram nisso? Uau, mas, nossa, que curvas. Nossa, eu estou sexualmente atraído agora por ela. Que princesa. Já pensaram que ele nunca falou isso? Nossa, mas agora eu estou tão apaixonado por você. Ai, que meu coração está até batendo mais forte. É isso que Adão fala? O que Adão fala? Em outras palavras, o que Adão está tentando nos dizer aqui, o que a Bíblia está nos relatando aqui, é que, enfim, alguém que me compreenda, enfim, alguém que vai estar comigo, uma companheira, alguém em quem eu vou estar nu e não vou me envergonhar, porque ao final do capítulo é isso que ele nos diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. O que é estar nu na presença de outra pessoa e não se envergonhar? É quando a outra pessoa te conhece de dentro para fora, como ninguém te conhece. É você não ter nada que cobre quem você é, não tem máscaras, não tem fingimento. Quem você é com a sua esposa, quem você é em casa, é quem você é como pessoa. É quem você é. Então, diante da sua esposa, do seu marido, não tem máscaras. E eles estavam nus, um diante do outro, um conhecendo o outro perfeitamente, e eles não se envergonhavam um do outro. Eles não se envergonhavam um do outro. Então agora, eles vão olhar um para ele, agora eles são osso do meu osso, carne da minha carne. Eles são um, em outras palavras. Eles são uma só carne. É por isso que deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne, porque desde o começo, desde o primeiro casamento, eles foram feitos de uma só carne. Mas
a gente tem visto, e a gente tem andado, a gente tem falado, e o que eu tenho tentado colocar aqui, todo o nome dessa série, Evangelho, o que o casamento tem a ver com isso? O foco de tudo isso aqui é o Evangelho. É mostrar como o Evangelho, ele é aquilo que norteia todo o nosso casamento. Ele é o centro de todo o nosso casamento. O Evangelho, eu já disse isso e eu repito, quando Deus criou o casamento, Ele já tinha o Evangelho em mente. Quando Deus cria o casamento, Ele cria o casamento como uma ilustração do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O casamento é a ilustração do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, apenas nessa passagem, nós podemos ver esse outro aspecto, porque nós já vimos muitos aspectos de como o Evangelho é similar ao casamento, ou como o casamento é similar, ou tem características do Evangelho. E mais uma nós encontramos aqui, porque no versículo 24, mais uma vez, ele diz: e serão uma só carne. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 21, e eu conheço muito bem esse texto, porque é o texto que está dentro da minha aliança, é o texto que Deus deu para mim e para minha esposa, quando nós estávamos buscando um texto bíblico que fosse o texto do nosso casamento, da nossa vida, e é João capítulo 17, versículo 21, porque ali Jesus está orando por nós, é a oração sacerdotal de Jesus, que Ele fez por mim e por você, há 2000 anos atrás. E ali ele ora e ele pede assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, e que eles sejam um em nós. Ele está orando por unidade, ele está orando para que nós, mesmo que diferentes, sejamos um. Nós, mesmo que diferentes, agora formamos o corpo de Cristo, porque nós somos um em Cristo Jesus, porque nós somos o seu corpo, mas nós somos um entre nós, porque mais uma vez, nós somos o corpo de Cristo. Então nós nos conectamos um com o outro, e nós nos conectamos com o Senhor. É assim o casamento. É o marido e a esposa, que agora não são mais dois, mas uma só carne, que agora estão unidos com o Senhor. Então, o que isso também nos ensina sobre o casamento, o que o Evangelho e o casamento têm em comum, é que, assim como Jesus é o marido perfeito, Ele é o amigo perfeito, porque Ele nos promete: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Esse é o amigo que não te abandona, esse é o amigo que anda com você, esse é o amigo que vai com você por todo o caminho. Ele é o marido perfeito. E Ele é o nosso grande amor, o grande amor das nossas vidas. Então, nós vemos as similaridades com o Evangelho e com o casamento. Então, qual que é o propósito do casamento? O segundo propósito do casamento. O primeiro propósito do casamento é a amizade. É a amizade. Nós vimos em mais detalhes isso semana passada. Mas o segundo propósito do casamento é a santificação. Para que Deus criou o casamento? Para nos santificar. Se nós lembrarmos daquilo que nós já lemos em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Para que Jesus morreu por nós? Para nos santificar, para nos transformar, para nos lavar dos nossos pecados. Então Deus, e esse aqui vai ser chocante para algumas pessoas, porque eu já ouvi isso aqui mais vezes do que eu gostaria de ouvir. Deus não criou o casamento para te fazer feliz. Deus não criou o casamento para te fazer feliz. Deus criou o casamento para te fazer santo. Vou repetir. Porque geralmente, quando casais brigam, quando eles estão no meio de tudo, aí eles chamam o pastor. Vai lá, pastor, vem aqui, pastor. Aí, via de regra, um dos dois vai falar isso, mas não aguento mais, eu tenho o direito de ser feliz.
O problema com essa frase é que essa ideia de casamento para ser feliz, ela veio da onde? Da pós-modernidade. Ela veio da onde? De Hollywood. Ela veio da onde? Da nossa sociedade. Ela não é bíblica, porque Deus não criou o casamento para te fazer feliz. Ele criou o casamento para te transformar à imagem de Cristo Jesus. Amém, igreja? Mas a felicidade dentro do casamento é uma consequência de você ser mais parecido com Jesus. E eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que você não vai ser feliz no casamento. Eu estou falando que se você entrar por essa porta, como eu já disse das outras portas, você vai destruir o seu casamento. O propósito do casamento não é a sua felicidade. O propósito do casamento é a sua santificação. Uma coisa não vai contra a outra, mas se você entrar aí, você vai se estrepar. Como se você entrar no casamento pelos sentimentos, nós vimos isso na última semana. Se você entra pelos sentimentos, ontem eu estava no casamento do Davi e da Gabi, né? Aí eles me chamaram para orar pelas alianças. E aí eles me pediram para falar o que representam as alianças. Eu não tinha como não falar isso. As alianças representam o amor. Mas não é amor como a sociedade vê amor hoje, como define amor hoje. Amor que suporta tudo, amor que aceita tudo, amor que é um sentimento. E eles colocaram no corredor de entrada as palavras do apóstolo Paulo, no grande capítulo do amor. O amor é paciente, bondoso, humilde, e vai. E eu disse para ele, sim, isso aqui é a aliança, é a representação do amor de vocês, mas um amor que é ações e não sentimentos, porque em nenhum lugar na Bíblia você encontra amor conectado com sentimentos, porque se amor fosse sentimentos, Jesus nunca poderia te dizer tal coisa, ame os seus inimigos. Então, amor é muito diferente de você gostar de alguém. Eu não posso pedir para a minha igreja que você goste de certa pessoa. Ô Cat, você tem que gostar do Sherlon. Eu não posso te pedir isso. Mas eu posso te falar assim, ô Cat, você é obrigada a amar o Sherlon. Porque amor não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com gostar ou não gostar. É ações que vão levar aos sentimentos. Então, se nós entramos no casamento pelos sentimentos, as ações vão ser destruídas. Porque, eu não vou ser bondoso, eu não vou ser misericordioso, eu não vou ser isso que eu tenho que ser, porque eu não estou sentindo de ser assim. O problema de você entrar no casamento pelos sentimentos, o que vai acontecer? Os sentimentos mudam. Os sentimentos se transformam, os sentimentos acabam. E aí, o que vai acontecer com o seu casamento? Vai acabar junto? É por isso que a essência do casamento são votos de permanecer sendo aquilo que você tem que ser, independente dos seus sentimentos e independente da outra pessoa. Eu vou ser aquilo que eu tenho que ser, porque eu prometi ser diante do Senhor. Isso é o que significa você carregar essa aliança. E é isso, continuei ontem, que vai carregar o nosso casamento nos dias difíceis. A promessa que nós fizemos diante de Deus, de sermos isso, isso e isso. E naquele dia você olha para a sua aliança e você lembra que você colocou, no dia que você colocou essa aliança no dedo, você não prometeu diante de um pastor, você prometeu diante de Deus, na frente das testemunhas, que é isso que são chamados convidados de um casamento, testemunhas. Porque é um relacionamento, porque é uma cerimônia religiosa e legal, é uma cerimônia que envolve sentimentos, que envolve amor, que envolve tudo isso, mas que envolve legalidade, que envolve um processo jurídico legal. Então ele é um relacionamento muito mais profundo do que qualquer outro relacionamento que nós temos na vida. Por quê? Porque não é apenas um relacionamento de amizade e de sentimentos, é um relacionamento de amizade, de sentimentos, amor de ações, mas ele é muito mais profundo do que qualquer outro relacionamento que nós temos na vida, porque ele é feito
de uma maneira legal. Existem penalidades se você não cumprir. E como existem penalidades se você não cumprir. Mas o que nós não entendemos é que santidade é igual a felicidade. Porque o que eu acabei de dizer aqui, quando eu falo que Deus ele criou o casamento para nos fazer santo e não para nos fazer felizes, eu não estou dizendo mais uma vez, eu quero reforçar esse ponto, que você não vai ser feliz dentro do casamento. Não estou dizendo isso. Mas santidade, você tem que entender que santidade, ela vai levar à felicidade. Nós precisamos entender o que é santidade em primeiro lugar. Porque na nossa cabeça, o que para nós, vivendo no mundo como nós vivemos hoje, nós olhamos essa palavra santidade, nós logo conectamos santidade com o quê? Com o sofrimento. Nós olhamos santidade e vemos, nossa, mas como é difícil ser santo. Ai, se eu for ser santo, eu não vou ser feliz. Sabe por que a gente tem essa associação com as coisas? Sabe por quê? Porque o nosso padrão de felicidade é tão mundano, é tão carnal, que nós temos alegria e felicidade nas coisas que o mundo vê, nas coisas que o mundo faz. A nossa alegria, em vez de estar colocada em Cristo, em vez de Cristo ser a alegria, em vez das coisas do Senhor serem aquilo que enchem o nosso coração, os nossos olhos, as coisas do mundo enchem mais os nossos olhos do que as coisas do Senhor. É por isso que santidade parece ser uma coisa absurda para nós. É por isso que nós não temos prazer em ser santos. Sabe por quê? Porque nós amamos o nosso pecado. Nós precisamos de uma transformação do Espírito Santo para que nos liberte do nosso pecado, para que nos transforme de dentro para fora. Porque essa não é a mudança externa, não é a mudança que você faz, é uma mudança que o Espírito de Deus faz, de dentro para fora. Então nós vamos andando de mais santidade em santidade, de santidade em santidade. E as coisas que antes nós amávamos, o pecado que antes nós amávamos, agora nós odiamos. Por quê? Porque agora o que me agrada, o que me faz feliz, o que enche o meu coração, é andar em santidade. Porque a santidade vai me levar a valorizar e amar, a gostar, a ter prazer nas coisas que Deus tem prazer. E isso vai me levar à verdadeira felicidade. Porque a felicidade no padrão mundano vai levar a gente ao quê? A uma vida dissoluta, a uma vida caída, a uma vida de pecado, uma vida promíscua. Isso só vai nos levar de abismo em abismo, em abismo. Porque se você vê o que o mundo define como felicidade, o que para o mundo é ser feliz é ser livre, é fazer o que eu quero, o que eu gosto. É isso que é ser feliz. Mas quando nós vivemos assim, sem limites e sem um padrão a seguir, a única coisa que a gente vai conseguir é no final ser destruídos pelos desejos do nosso próprio coração. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui, esse é o sonho da América, né? Eu vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e para ser feliz. Porque se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. É um modelo mundano de felicidade. Eu vou ganhar muito dinheiro para ser feliz. Estou falando que é pecado você ganhar muito dinheiro e você ficar rico? Não. Mas se é o propósito da sua vida, vou ganhar muito dinheiro para que eu seja feliz. Se a sua felicidade está atrelada ao seu dinheiro e ao quanto você tem na conta de banco, eu não sei se você vai chegar sempre muito feliz, não. Mas aí tem gente que vem com essa ilusão para cá, e começa a trabalhar. Aí trabalha lá o full time, o more time, e o mais time, e o part time, e vai indo nos time. Aí o cara vem aqui, o cara trabalha 120 horas por semana, para acumular, para ter, para fazer. Aí o cara trabalha, aí o cara não come direito, aí o cara não dorme direito, aí o cara faz o que ele tem que fazer ali para acumular dinheiro, e compra a vaca no Brasil, e vai mandando dinheiro lá para o Valadares. E não são poucas as histórias, que aí o cara falou, agora chega, não quero mais essa vida. Vou voltar lá para o Goiás. Aí o cara chega em Goiás, e aí em 30 dias ele descobre que ele está terminalmente doente. Ele perde tudo que ele tem, porque tem
30 dias, ele vive 30 dias desfrutando aquilo que ele acumulou durante 20 anos de trabalho e sacrifício. Aí ele vai escutar mais ou menos assim, aquilo como disse o Senhor Jesus na sua parábola, dizendo: tolo, tolo, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E com quem que vai ficar tudo isso que você acumulou? Mas o ponto aqui de tudo isso é, nós podemos então enfatizar a felicidade, falando assim: eu preciso ter felicidade, e o meio de conseguir felicidade é eu pegando mais dinheiro, é acumulando dinheiro, e então eu vou destruir com a minha vida, com os meus relacionamentos, porque nesse processo todo você já perdeu esposa, filhos e tudo mais que você imaginar. Vocês conhecem histórias assim aqui? É muito comum essa história aqui. Vem para cá para ganhar dinheiro. No meio disso tudo, vai família, vai filho, vai amizades, vai tudo para o buraco, porque eu não estou nem aí em quem eu tenho que passar por cima para conseguir aquilo que eu quero. E aí vai tudo para o buraco, vai para o buraco também a minha saúde e tudo mais. Aí no final você olha para a sua felicidade que está lá acumulada no banco, e você olha, e a única coisa que você tem é dinheiro acumulado no banco, e mais nada. E mais nada. Então nós somos capazes de fazer essas coisas. Nós entramos pela porta errada e no final nós acabamos sem nada. Sem nada. Então, como que o Evangelho se conecta com tudo isso? Como que o Evangelho se conecta com essa questão da santificação? Se você lembrar de Colossenses capítulo 1, esse talvez seja para mim o texto da minha conversão. Colossenses capítulo 1, eu lembro no dia que eu li esse texto, eu lembro no dia que essa verdade entrou no meu coração e transformou a minha história, e é por isso que eu estou aqui hoje. Então no capítulo 1 de Colossenses, nós temos a razão do Evangelho, e diz assim: mas agora Ele, Jesus Cristo, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ele, Deus, na verdade, reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. O que é o Evangelho? O Evangelho é que Deus nos deu Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Quando você, naquele grande dia, chegar diante de Deus, Ele vai olhar para você, e Ele vai te ver assim, santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Por alguma coisa que está em você? Por algum mérito que está em você? Não, apenas pelos méritos e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para nos perdoar e para nos fazer santos, para nos trazer de volta para Deus, para nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa, sem qualquer acusação. Esse é o Evangelho. Mas o que o casamento tem a ver com isso? Tudo. Porque o propósito do casamento é exatamente esse que nós acabamos de ler. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Qual é o propósito do casamento? É que marido e mulher, porque lembre-se no versículo 21, quando o apóstolo Paulo, se submetam uns ao outro, se submetam um ao outro por temor a Cristo. Mulheres, aí ele continua, mulheres se submetam aos seus maridos, mas isso aqui, tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui, vale para os dois lados. Ele vale para os dois lados. O homem, ele foi chamado para santificar a sua esposa, como Cristo santificou a sua noiva, mas todos nós somos a noiva de Cristo. Todos nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para nos santificar uns aos outros, e o nosso relacionamento uns com os outros vai nos santificando, como o ferro afia o ferro. É assim que diz o autor de Provérbios. Os nossos relacionamentos vão nos afiando, porque chega o seu irmão e te confronta: meu irmão, você está errado nisso, você precisa mudar isso.
Você não está andando legal aqui. É verdade, eu não estou andando legal. E pede perdão, e as coisas vão ser... Então, um ajudando o outro a crescer. É o processo de amizade que deve existir dentro da igreja. Se existe esse processo de amizade, de um confrontar o outro dentro da igreja, como os irmãos em Cristo, como que deve ser isso dentro do casamento? Muito maior. Porque no casamento, meus irmãos e minhas irmãs, isso acontece a cada minuto quase. Estou mentindo? É uma oportunidade de ser afiado a cada minuto. É uma oportunidade de ser transformado à imagem de Jesus a cada minuto. A cada minuto. Então, Jesus morreu para nos santificar. Jesus morreu. O propósito de Jesus vir foi para nos lavar dos nossos pecados, nos santificar, para nos apresentar diante de Deus santos. Deus criou o casamento para nos santificar, para que através do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós venhamos santificar o nosso cônjuge, e venhamos ser santificados pelo relacionamento com ele, uma via de mão dupla, Então, como que eu imito Jesus no casamento? Como que eu imito Jesus no meu casamento? Dessa maneira, na cruz Jesus não olhou para nós cheio de sentimentos de afeição. Nossa, mas que povo mais lindo, mas que povo mais legal, mas que povo mais bonitinho, mas que povo mais amável. Eu não vejo a hora de morrer por eles. Se Jesus esperasse esse momento chegar, quando Jesus morreria por nós? Nunca. Porque como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Então na cruz Deus não tem sentimentos de afeição e admiração por nós. Ele nos amou com ações. Jesus, ele não nos amou com sentimentos. Jesus nos ama com ações de amor. Ele colocou a nossa vida à frente da dele. Porque se ele não tivesse entregado a sua vida, nós não teríamos vida. E esse era o objetivo, o alvo de Jesus, era nos santificar. Então ele coloca a nossa vida como prioridade, não a dele. E ele tem um objetivo, o objetivo é nos santificar. Então nós somos chamados a mesma coisa, para viver isso dentro do nosso casamento. Como? Eu vou amar a minha esposa com sentimentos? Não, os sentimentos vão aparecer. Eu não sou contra os sentimentos, eu não estou pregando contra os sentimentos. A Bíblia não coloca os sentimentos contra o amor, eles vão acontecer, mais uma vez, mas essa não é a porta de entrada. A porta de entrada são amor de ações que vão cuidar, que vão proteger, que vão zelar pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido. E as ações, esse amor de ações vai levar aos sentimentos. Mas se entregar, colocar a outra pessoa em primeiro lugar, colocar ela, os desejos dela, as necessidades dela à frente da sua, é morrer para você todo dia. Porque tem a sua carne todo dia falando assim: mas e eu? Mas eu não mereço ser feliz? Por que eu tenho que me sacrificar por essa pessoa? Por que eu tenho que colocar os sentimentos dela à frente dos meus? Porque Jesus colocou os sentimentos, a sua vida, os seus interesses, quem você é, as suas necessidades à frente dele. Qual que é o padrão? Por que eu tenho que fazer isso? Porque Jesus fez isso por você. Esse é o padrão dentro do casamento. Mas por que nós vamos nos sacrificar dessa maneira pelo nosso cônjuge? Porque nós temos um objetivo com isso, que é santificar o nosso cônjuge. É que, consegue imaginar, olha a visão de Deus para o casamento. Deus, ele olha dentro do casamento e ele vê você e a sua esposa, ou você e o seu marido, e ele olha assim, eu vou colocar esses dois juntos, e através deles, eles vão serem transformados por esse casamento, à imagem do meu filho, serem mais parecidos com Jesus. Deus criou o casamento para te santificar. Então, se você se casa com alguém, voltando para a semana passada, apenas por interesses financeiros, né? Não, ele tem um pouquinho de dinheiro, pelo menos ali eu vou ter uma vida, uma vida estável. Ou se não, nós temos os mesmos objetivos de financeiro, então nós temos os mesmos sonhos de carreira, então são boas carreiras, nós vamos conseguir acumular dinheiro. Se você entrar com objetivos financeiros,
comuns ou com atração sexual. Nossa, Adão recebendo Eva mais uma vez lá no paraíso. Uau, que corpão. Ontem eu estava até lembrando de algumas músicas, e passou uma música na rádio, eu já estava trocando a rádio no carro, e passou uma música em inglês que fala assim, eu estou apaixonado pelo shape of your body. Eu amo o formato do seu corpo. Alguma coisa assim, eu não lembro de quem é. Essa é a filosofia desse tempo. Estou apaixonado pelo seu corpo. Eu não estou apaixonado por quem você é. Eu não estou apaixonado pela possibilidade de nós nos tornarmos grandes amigos. Eu não estou apaixonado pela possibilidade de você ser a minha companheira pelo resto da vida. Eu estou apaixonado pelo seu corpo. O problema disso é, o corpo vai acabar assim. O dinheiro pode ir embora assim. E aí o que vai ser baseado no seu casamento? O que sobrou no seu casamento? Nada. É por isso que os casamentos têm ficado em crise, entra ano e sai ano, porque as pessoas têm se casado pelos motivos errados. As expectativas com relação ao casamento têm sido completamente erradas. E é por isso que dá errado. Porque eu entro no casamento com uma expectativa. Na hora que eu entro e olho o casamento, e o casamento é aquilo que Deus disse que ele é, e é totalmente contrário com as minhas expectativas, quando eu entro no casamento, e o casamento é para me santificar, mas eu quero ser feliz dentro do casamento, eu não quero mudar, eu estou casando por causa de mim, por causa dos meus sentimentos, por causa de quem eu sou, e aí eu entro no casamento que for criado por Deus, e se não for vivido como Deus ordenou para ser vivido, ele vai ruir, ele vai ser destruído. Porque os princípios de Deus, eles mordem de volta. Se você não obedecer, eles vão destruir com você. Porque são as leis que governa, que rege todo esse mundo. Então, se nós casamos por essas coisas, quando essas coisas falham, interesses comuns financeiros, atração sexual, romance, sentimentos, quando essas coisas todas acabam, o que vai acontecer dentro do casamento? Eu vou ter que buscar em outras coisas, como hobbies, amizades. Vou sair com meus amigos para beber. Eu vou sair com meus amigos para jogar bola, para jogar sei lá o quê. Eu vou ter que desenvolver outras coisas. Ou vou colocar na minha carreira, na minha profissão. O quê? O meu significado de vida, aquilo que me traz felicidade. E o problema de tudo isso é que você vai colocar essas coisas na frente do seu casamento. E essas coisas se tornam prioridades para você. E na hora que você priorizar os seus amigos, a sua carreira, e todas os hobbies, todas as outras coisas, qualquer outra coisa que você priorizar, que não seja o seu casamento vai ser destruído. Porque Deus não fez o casamento para que o casamento tenha o banco de trás. Ou o casamento é a prioridade da sua vida, ou ele não vai subsistir. Ele não vai ficar de pé. Por quê? Porque nós vemos no versículo aí 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E o apóstolo Paulo cita isso aqui, Gênesis capítulo 22, 24, Efésios capítulo 5, versículo 31. Aqui existe o quê? A centralidade do casamento, a prioridade do casamento. O casamento tem que ser a prioridade da sua vida. Se alguma outra coisa for fora o casamento, a prioridade da sua vida, o seu casamento vai ser destruído. Por quê? Essa passagem aqui, deixará pai e mãe, isso aqui é muito, 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 muito profundo. E nós não conhecemos, nós ignoramos basicamente, mas isso aqui é muito radical. Porque se você ler no texto bíblico, qualquer passagem da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, qual que é a prioridade dos filhos? A prioridade dos filhos é obedecer os seus pais, honrar os seus pais e fazer aquilo que o seu pai deseja. É o centro da vida do filho, é fazer e obedecer os seus pais. É alegrar os seus pais, é honrar os seus pais. Mas aí Deus então vem e fala assim, mas aí agora, você vai deixar o seu pai e vai deixar a sua mãe e vai se unir com a sua esposa. Isso aqui é radical para essa cultura.
Por quê? Porque você está saindo daquilo que é o principal. Qual é o relacionamento principal na sua vida? Nos filhos, eles nascem com isso na cabeça. O meu relacionamento principal, o meu propósito de vida é agradar os meus pais. É programado isso, eles nasciam assim. O meu propósito na vida é agradar os meus pais, é ter uma vida honrosa para a minha família, para que a minha família seja uma família que tenha reconhecimento na sociedade. O dever dos filhos era honrar o pai. Então, quando Deus diz, deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, o que basicamente ele está falando é o seguinte: se você tem esse senso de prioridade com os seus pais, se você entende que você tem que honrar os seus pais, obedecer aos seus pais, estar com os seus pais, honrar e fazer tudo o desejo deles, para que eles se sintam orgulhosos. Quando Deus fala isso para eles agora, é o seguinte: mas agora você casou, agora você saiu da casa dos seus pais, e não apenas saiu da casa dos seus pais, agora você... A palavra que deixar pai e mãe é muito forte no original. É como se fosse um divórcio. É arrancar pela raiz. É arrancar pela raiz. Então o que Deus está querendo nos dizer aqui com tudo isso é: se o maior de todos os seus relacionamentos, aquilo que governa a sua vida como relacionamento, é o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, quando Deus fala, deixará pai e mãe, arranca pela raiz, agora você se une com a sua esposa. Não existe nenhum outro relacionamento mais importante do que a sua esposa agora. É isso que Deus quer dizer aqui. Porque se o relacionamento com os seus pais era tão importante dessa maneira, mas agora eu estou colocando um novo relacionamento que ele é ainda mais importante do que o relacionamento seu com seus pais, é o relacionamento com a sua esposa. E se o relacionamento com seus pais era dessa maneira importante, quanto mais o relacionamento com o seu cônjuge agora. A prioridade do casamento. O casamento, se ele não for a prioridade da sua vida, você está indo contra a fabricação de Deus, contra aquilo que Deus ordenou que fosse. E aliás, ele inclui todos os outros relacionamentos, não apenas com o seu pai e com a sua mãe, que é o maior de todos, porque eles te criaram, porque eles sacrificaram por você. Mas isso também aqui inclui os nossos filhos. O nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, está acima do nosso relacionamento com os nossos filhos. Porque Deus, no jardim do Éden, Ele não colocou um pai e uma filha, Ele não colocou um filho e uma mãe. Deus colocou um marido e uma esposa. E aliás, a minha esposa, me corrigindo a minha pregação, ela fez um comentário que é muito pertinente. Porque ela corrige minhas pregações, porque o português às vezes falha e ela tem que corrigir. E aí ela me fez um comentário que é muito pertinente para hoje, porque ainda tem muita mulher criando o filho da sogra. Às vezes as piadinhas quantos filhos você tem? Eu tenho 3 meus e tem mais um da minha sogra lá em casa, que eu estou criando também. Porque o marido não cresceu ainda. Então Deus colocou um homem e uma mulher. O marido tem que crescer nessa relação e ser o homem da casa, o líder da casa. Esse é o nosso chamado, liderar as nossas casas. Mas por que a gente coloca os nossos filhos no lugar do nosso cônjuge? O que acontece muitas vezes com os nossos filhos? E isso aqui eu sei que está machucando algumas pessoas, que algumas pessoas não gostam do que eu estou falando aqui, mas é a Bíblia. É a Bíblia. Essa é uma tentação natural. Por que é uma tentação natural? Porque os filhos, agora eles fazem parte dessa nova família. Eles não fazem parte do nosso pai, da nossa mãe. Nós deixamos e constituímos a nossa família. Agora, com a constituição da nossa família, nascem os filhos. Então, existe uma tentação natural de colocarmos o amor nos nossos filhos. O amor que é do nosso cônjuge nos nossos filhos. Por quê? Porque uma vez que o relacionamento esfria, uma vez que nós começamos a esfriar, que o nosso casamento já não é aquela coisa, a tendência natural, principalmente das mulheres, é buscar a afeição e o amor que ela não tem do marido nos filhos. E isso vai ser destrutivo para o seu casamento. Isso vai destruir o seu casamento. Sabe por quê? 2 motivos em especial. Você vai idolatrar o seu filho.
Você vai fazer coisas pelo seu filho que ele não precisa que você faça por ele. E você vai acabar deixando de fazer coisas que você deveria fazer, como corrigi-lo e educá-lo, porque ele é objeto do seu amor. Então, quando você vai educá-lo, quando você vai corrigi-lo, você vai sentir assim, mas aí ele não vai gostar de mim, então eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque o que eu mais quero do meu filho é que ele goste de mim. Porque dele ou dela vem o quê? A aprovação, o amor que eu não tenho do meu marido, que eu não tenho dentro do meu casamento. Mas aí o que acontece muitas vezes é que o marido, ele fica colocado de lado, e aí a esposa dedica todo o seu tempo ao filho. E isso vai sendo destrutivo para o casamento, porque você vai sobrecarregar os seus filhos com essa proteção, com esse zelo exagerado. E você vai estragar os seus filhos. E aí eles vão olhar para o seu casamento é uma destruição, é um caos. Você está prejudicando a criação dos seus filhos, e você está prejudicando o padrão de homem e mulher de casamento cristão para os seus filhos. Você está destruindo os seus filhos em vez de você abençoá-los. Porque a maior coisa que um pai e que uma mãe pode ter, o que os meus filhos mais precisam é olhar para mim e terem certeza que o meu pai não vai para lugar nenhum, porque ele ama a minha mãe acima de tudo. Eles têm que me olhar e ver eu amando a minha esposa e sabendo, isso vai dar segurança para ele. O papai vai ficar aqui, o papai ama a mamãe. Isso vai dar padrão de vida para eles, de casamento para eles, que muitas vezes nós não tivemos. Então nós podemos criar falsos cônjuges, que vão destruir, que vão consumir com o nosso casamento. Como eu já disse, ela vive para os filhos e nunca tem tempo para mim. Esse é um cônjuge falso, falsos cônjuges. O segundo falso cônjuge, a opinião dos pais dele, e agradá-los vale mais do que a minha opinião, ou do que eu desejo. Tem muitos casamentos, e se esse é o seu caso, você ainda não deixou o seu pai e sua mãe. Se você ainda está tão preocupado em agradar o seu pai e agradar a sua mãe, que você passa por cima do seu marido para agradar os seus pais, você não deixou sua casa. Passa por cima da sua esposa, você não deixou os seus pais ainda governam a sua casa. Você não deixou a sua casa. O seu relacionamento com a sua esposa está acima do seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Terceira coisa, também muito comum, a sua carreira, os seus hobbies, os seus amigos, como eu já disse, são a prioridade dele, e eu não tenho tempo para isso. Ele não tem tempo para mim. Então, se nós colocarmos qualquer outra coisa, e eu não estou brincando, qualquer outra coisa à frente do nosso casamento, e se tornar a prioridade da nossa vida, o nosso casamento vai ser destruído. Ele vai. É uma questão de tempo. Mas como eu amo o Evangelho, o casamento é um novo começo. Porque se você sabe do Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é que agora nós somos nova criatura. O que era velho, passou. Eis que tudo se fez novo. O Evangelho é uma página em branco, é um novo começo. Assim como o casamento é um novo começo. Porque se você levar para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, o padrão do papai e da mamãe, não, mas lá na minha casa meu pai fazia isso, e aqui em casa vai ser desse jeito. Lá na minha casa minha mãe fazia isso, mas aqui em casa vai ser desse jeito. Você não deixou o seu pai e sua mãe. Porque você tem que entender a cultura da sua própria casa e o seu relacionamento com o seu cônjuge e fazer uma nova família, com novos padrões bíblicos, mas um novo começo para você e para a sua família. Porque se a influência, o papai fazia assim, a gente vai fazer assim. Não vou levar meus filhos na igreja, porque meu pai me obrigou a ir na igreja até os 18 anos, nunca mais vou levar eles na igreja. O seu pai ainda governa a sua vida. Você ainda é controlado por aquilo que seu pai te fez. Então, se esse é o caminho, você ainda não deixou o seu pai e a sua mãe. Mas por que o casamento tem que ser a prioridade na sua vida? Por que o casamento? Fora tudo isso que eu já falei, por que o casamento tem que ser prioridade na sua vida? Porque assim como o Evangelho, o casamento tem o poder para transformar a sua vida completamente. Assim, por que ele tem que ser prioridade? Porque eu não falei isso até agora. Por que ele tem que ser prioridade? Porque assim como o Evangelho, o casamento tem o poder para transformar a sua
vida. O Evangelho, quando nós somos salvos, nós entendemos uma coisa, que não importa mais a opinião dos outros, não importa mais se eu tenho que comer, o que vestir ou o que beber, porque eu sei que em Cristo eu sou suprido em tudo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o Evangelho não me ensina a não mais me importar com as opiniões dos outros, a não me importar mais, aquela pessoa não me ama mais, eu não tenho isso. O que importa é a opinião de Deus, aquilo que Deus vê, como Ele me vê. O que importa é a minha identidade em Cristo. O que me importa agora é como o meu relacionamento com Deus funciona. E esse relacionamento com Deus funciona assim: eu tenho uma certeza na minha vida, de que eu posso passar por toda e qualquer dificuldade, e Cristo vai estar comigo em todas elas. O amor de Jesus Cristo não é provado na minha e na sua vida, pelo fato de eu não passar por dificuldades, ou pelo ter coisas. O amor de Jesus é provado na minha e na sua vida, porque Ele morreu por mim, e Ele me ama, e eu posso passar por essa vida confiante, porque o mais terrível acontecimento que pode acontecer conosco é a morte, mas o que a morte pode fazer conosco? Só nos levar para a glória de Deus, e estarmos com Ele para sempre. Assim também é o casamento, porque se você experimentou, e eu creio que você já experimentou isso, quando você passa pelo casamento, você está, tudo na sua vida financeira está indo legal, a sua vida profissional está indo legal, você está indo bem, tudo correndo bem na sua vida, mas se o seu casamento está mal, não importa se todo o resto está bem, todo o resto está mal, porque você está bem em todas as outras áreas, mas se o seu casamento está mal, todo o resto está mal. Estou mentindo? Quando você está brigado com a sua esposa, tudo está tudo bem, mas você sai para trabalhar e está tudo bem no trabalho, mas você não trabalha em paz, você não trabalha bem, você não faz nada do que você tem que fazer bem. Por quê? Porque o seu casamento não está bem. Agora, quando o seu casamento está bem, todo o resto pode estar uma porcaria, mas você tem o poder para andar pela vida, porque você sabe que você tem a sua esposa que te apoia. Porque já perceberam isso? Nós homens falamos muito nisso. A esposa coloca uma roupa bonita e a gente não fala nada. Ou a gente faz um comentário pequeno, que seja de algum detalhe, fala assim: mas e isso aqui? Pronto, já acabou, já tira a roupa, já não quer mais vestir isso, já devolve na loja. Estou mentindo, meninada? Não. Eu sou casada, eu sei como funciona. Então, aí a gente não elogia e não fala. Agora, se o marido fala: você está linda, não importa. Se alguém vier falar que você está feia, todo mundo, aliás, pode falar que você está feia, mas o meu marido me acha linda com essa roupa, e é o que importa. Estou mentindo, meninas? Você tem aquela casca meio estragada, aquela lataria meio precisando de funilaria aí, os homens. Aí a sua esposa, aí você coloca aquela roupinha mais ou menos, né? Coloca um ternozinho, né? Toma um banho, de vez em quando é bom. Nossa, como você está cheiroso, como eu gosto desse perfume, como você está bonito. E o cara é estragado, mas ele sai dali achando que ele é o Thor lá do filme, aquele loirão de 2 metros de altura, porque a minha esposa me acha lindo. Não importa se você me acha feio, Rodrigo, o que me importa foi que ela saiu da minha casa e falou que eu sou lindo e cheiroso. Então o casamento, ele tem que ser a prioridade da sua vida. Sabe por quê? Porque o casamento, ele tem um poder, como o Evangelho tem, de transformar o curso da sua vida. Aliás, última coisa, você tem o poder nas suas mãos de curar traumas da sua esposa e do seu marido, que ninguém mais tem. Que ninguém mais tem. Você tem o poder de afirmação, de transformação, que Deus te deu, dentro do seu casamento, que pode trazer cura interna a feridas de muito tempo, que estão enraigadas lá dentro. O homem tem, a mulher tem, o seu cônjuge tem o poder de transformar a sua vida de dentro para fora, porque esse é o poder do casamento. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, ó Pai, e te pedimos graça para viver a sua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a priorizar o casamento,
a colocar os nossos casamentos em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar graça para ter um casamento abençoado, um casamento de amizade profunda, íntima, e que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a agir com ações de amor, quando os sentimentos não estiverem lá. Nos ajuda, Senhor, na difícil jornada do casamento, na dolorosa jornada do casamento, mas na gloriosa jornada do casamento. Abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.